Indígenas. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles viviam em grupos, formando tribos. Compunham-se de muitos povos diferentes, mas seus costumes eram parecidos. Cada tribo indígena tinha um chefe guerreiro, chamado cacique, Morubixaba ou Tuxaua, e um chefe religioso, o pajé. Moravam em ocas. Essas ocas eram construídas com taquaras, folhas de árvores. Eram secadas ao sol e tinham a durabilidade de até 15 anos. Elas eram dispostas de maneira circular. Ao centro dela ficava uma oca onde os homens indígenas construíam flechas, arcos e outros instrumentos, e as mulheres não poderiam entrar. O conjunto dessas ocas, de formato circular, era chamado de taba ou aldeia. A alimentação indígena consistia na pesca, na caça e na coleta de frutas, raízes e sementes. O arco, a flecha, a lança, o tacape e a zarabatana eram suas armas. Eles viviam nus ou quase nus, pintavam o corpo e enfeitavam-se com cocares de penas e colares de dentes de animais, de sementes, de palha e outros materiais. Os povos indígenas acreditavam em muitos deuses. Um deles era o Tupã, considerado seu deus supremo. Adoravam o sol, que chamavam Guaraci, e a lua, que era chamada de Jaci. Gostavam das festas, nas quais cantavam, dançavam e tocavam instrumentos musicais, como o maracá, a flauta e o tambor. Produziam uma bebida chamada cauim e também cestos, objetos de cerâmicas, jangadas, canoas. Para se deslocarem, utilizavam as canoas e os rios. Atualmente, há ainda muitas tribos que vivem no Brasil. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, é o órgão do governo federal encarregado de proteger os interesses dos povos indígenas. Saiba ainda que um brasileiro ilustre, chamado Marechal Rondon, dedicou sua vida à proteção dos índios. O lema de Rondon era "Morrer se preciso for, matar nunca". Em sua homenagem e em gratidão pelo que fez pelos índios, foi dado a um território do Brasil, hoje estado o nome de Rondônia. E ainda tem os irmãos Vilas Boas, também foram sertanistas, que merecem nossa admiração pelos serviços que prestaram aos índios. Dia 19 de abril, comemoramos o Dia do Índio. Ainda tem essa figura ilustre que vocês estão vendo, que é a Dança dos Tapuias. É um quadro do pintor holandês Albert Eekhout, do século XVII. Então, gente, bom dia! Hoje, minha gente, a nossa aula está voltando hoje, começando com a terceira unidade. Muito bem, dando início hoje à nossa terceira unidade, tá certo? E cada vez mais vamos se aperfeiçoando, vamos gostar das nossas aulas online. Não podemos ficar sem assistir aula, não é isso? Enquanto a pandemia não passa, nós vamos assistindo às nossas aulas, tá, gente? E hoje, falando sobre os primeiros habitantes do Brasil, isso mesmo, os primeiros habitantes do Brasil foram quem? Foram os indígenas, muito bem. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil, mesmo antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas já se encontravam na terra do Brasil. Entenderam, minha gente? E aqui, ó, tem 19 de abril, Dia do Índio. Não vamos falar sobre a data, o dia que se comemora o Dia do Índio, não. Mas vamos falar sobre os índios, sobre os indígenas e como eles vivem. Eles moram em ocas, que todo mundo sabe desenhar uma oca, sabe como era a casa dos índios. Eles viviam de quê? De caças, de pesca, não era? Eles comem frutas, verduras, peixes, não é? Tudo com seus próprios esforços.
E tem também a cultura indígena, sim. Tem eles mesmo que fazem o cocá, eles fazem o cocá deles, fazem aquelas pinturas que vocês estão vendo. Eles se pintam, faz esse cocá, a roupa deles, eles mesmos confeccionam, eles têm as suas artes, as suas inteligências também. Os índios são muito inteligentes, minha gente. Vejam só, os índios são nossas raízes e agradecemos seus ensinamentos com muito respeito pela sua cultura, sabendo que ainda temos muito a aprender. E isso, temos muito que aprender ainda com os índios. Eles são os povos corajosos, os povos indígenas, sim. E aqui no livro de vocês, que ainda falando sobre os índios, né, os primeiros habitantes do Brasil, na página 55 tem as contribuições indígenas para com a formação do povo brasileiro. Tem o cesto, tem a rede, tem a pamonha, tudo que os indígenas nos trouxeram. Tem também aqui, na página 58 e 59, atividades sobre os indígenas, para vocês responderem aqui, página 58 e 59, olha aí, falando sobre os indígenas no livro de vocês de geografia, não, de história, tá bom, minha gente? Então, gente, até a nossa próxima aula e não percam. Não pode ficar sem assistir a nossa aula, tá certo? Amanhã estaremos aqui de novo, novamente, outra vez, tia Laura esperando por vocês, tá bom, gente? Tchau! E viva os índios, não é? Tchau, meus amores! Hey, terras coloridas, encantadas, as terras do Brasil. Vivia livre de bem com a natureza, coração puro e cheio de beleza, com pés descalços e muita simplicidade, tinha encontrado a real felicidade. Um homenzinho lá de longe olhou e algo viu. Um pedaço de terra no meio do oceano, as terras do Brasil. Vivia buscando um novo lugar com muita riqueza para explorar, com pés nos sapatos e muita ambição. Tinha encontrado o que procurava então. Olhou e não acreditou. Que gente era aquela? De onde eles vieram? De longe se espantou. Todos correram para avistar as grandes caravelas que estavam lá no mar. Houve tumulto e muita confusão, e o índiozinho procurou proteção. O homenzinho também se espantou com o que viu. Quanta gente era aquela? No meio da floresta eram muito mais de 1000. Seu plano seguiu com determinação, dominar as terras que encontrou. Então mesmo os índios já morando aqui, o homenzinho queria tudo só pra si. O índiozinho correu
conseguiu achar um lugar pra ficar longe de tudo que viu lá no mar e nunca mais foi visto por ninguém em algum lugar da floresta. Vive